Boa tarde para todo mundo. Quem Boa entrou tarde. agora. A gente está dando início, então, ao nosso terceiro fórum da Economia da Funcionalidade da Cooperação. Então, já aproveito para agradecer enormemente a participação de todo mundo, tá? Para quem não me conhece, eu sou Amanda Xavier, sou coordenadora do Clube FC Rio e uma das organizadoras dos nossos fóruns da FC, né? Então, tem muita gente que já acompanha os fóruns já desde o ano passado, alguns que têm acompanhado aí os fóruns remotos, né? E agora a gente tem organizado os fóruns junto também com o Instituto Atemis de Belo Horizonte. Bem, então os fóruns da FC, né, como vocês já vêm participando, eles têm o intuito de promover o debate na temática da economia da funcionalidade da cooperação e sempre trazendo a apresentação de casos reais, né, que se aproximam dos conceitos, das bases aí, né, dos princípios da economia da funcionalidade da cooperação. Bem, então nesse mês de junho, a gente tem discutido a temática do bem viver alimentar acessível a todos, que é um tema extremamente rico para a discussão das tantas funcionalidades, né, que a alimentação permite, não só a alimentação como nutrição, mas a saúde, o prazer, a cultura. Então, hoje, para a gente discutir a temática, vamos ter a apresentação do Marcelo Souza. Ele é pesquisador do Núcleo Alternativas de Produção da UFMG. Ele também é pesquisador do Instituto Atemis, BH, e integrante da rede Lixo Zero Santa Teresa. Teremos também a participação do Tiago Lopes, que é cofundador do coletivo Roots Ativa, que é um projeto muito bacana de agricultura urbana, de coleta seletiva, e é lá numa comunidade de Belo Horizonte. Ele também é cofundador do Inspira Lixo e integrante da rede Lixo Zero Santa Teresa. E teremos também a participação do professor Francisco Lima. Ele é professor da Escola de Engenharia do UFMG e coordenador do Núcleo Alternativas, né? Que vai propor aí algumas questões aos palestrantes e mostrar um pouquinho para a gente, né? Como que essas duas iniciativas são, na realidade, são iniciativas articuladas, eles vão explicar isso para a gente. Então, como que elas se integram, né? Como que elas se articulam também aos conceitos da economia da funcionalidade da cooperação. E temos também a presença do professor Francisco Duarte, que é diretor do Clube FC Rio e coordenador do Programa de Engenharia de Produção da COP UFRJ, que também vai estar presente, né, já está presente, e vai auxiliar aí também com questões e etc. Fiquem também à vontade a qualquer momento para colocar questões aí no nosso chat. Depois, né, a gente, para quem já está acostumado, né, a gente sempre leva as questões para as pessoas, depois no final tem um espaço que quem quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade de fazer a pergunta, o questionamento, ou alguma reflexão, tá? Bem, então para a gente iniciar, eu vou convidar o Tiago, do Roots Ativa, para começar apresentando um pouco da iniciativa, e o Marcelo que vai fazer a mediação aí com conteúdo e também com questões, tá? Tiago? Então, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui em Belo Horizonte. Hoje eu estou aqui no Núcleo Anhanguera, um espaço aqui da Rede Lixo Zero, Santa Teresa. E sou membro do coletivo Roots Ativa, que é um coletivo que surgiu em torno de 2006. Mandar um abraço para minha mãe, que também está aí, ela não deixa eu mentir. A gente começou em 2006, era um coletivo. As pessoas se organizaram em torno da cultura Rastafari, né, a princípio. E a partir de 2006 a gente começou a se organizar em encontros, e essas pessoas que se encontravam, elas tinham trabalhos distintos, cada um na sua região, no seu território, e a gente sentia essa necessidade de estar mais um próximo do outro, que a gente se encontrava mais nas horas vagas, em que a gente tinha necessidade de criar maneiras de a gente se manter junto. Então a gente começou a trabalhar com alimentação, fazer granola, fazer bombom de grãos, né? É, e aí a gente começou a comercializar e produzir junto, né? Nesses anos todos, assim, né? Usando a cozinha da minha mãe, coitada. Nesses 2 primeiros anos, que a gente começou produzindo em casa, bombom, granola, e já envolvia a família toda, envolvia em torno de 3, 4 integrantes no começo. A gente começou com 3, 4 pessoas.
Duas das pessoas que eram do coletivo não eram de Belo Horizonte, né, vieram de Brasília, e a gente começou a fazer essa produção de alimento e sair para vender nos eventos na cidade, relacionados à cultura, e cada vez mais a gente viu que estava dando certo, e a gente resolveu, no ano de 2008, pela necessidade de um dos integrantes do coletivo, também de moradia, que ele estava morando ainda em Belo Horizonte, estava chegando, então ele estava morando de favor em algumas casas. Então a gente resolveu adquirir um território lá na Vila Nossa Senhora de Fátima, no aglomerado da Serra, que é uma das periferias maiores aqui de Belo Horizonte. Então a gente conseguiu um espaço lá no alto da montanha, e a partir dali que a gente conseguiu se organizar melhor lá no entorno e dentro da comunidade, devagarzinho também integrando as pessoas à medida que as pessoas foram chegando. A gente trabalhava já dentro com cultura, com oficinas de agricultura urbana, gestão de resíduos, e foi muito interessante assim no começo, né? E a gente participava de uma feira também que chamava Feira Terra Viva, que foi o primeiro espaço fixo, assim, é uma feira que já tem 12 anos, né, de produção agroecológica aqui na cidade. A gente ajudou a fundar e manter essa feira por muitos anos. O coletivo assim foi durante 7 anos responsável por manter as atividades das feiras, onde envolvia diversos produtores também da cidade. E nesse envolvimento todo a gente foi cada vez mais ampliando o número de produtos e também agregando sempre mais pessoas, né? A gente tem uma facilidade de agregar pessoas no coletivo, assim, as pessoas encostam, a gente vai agregando e rapidinho arma uma função e vamos que vamos. Em 2008, quando a gente foi para o aglomerado da Serra, a gente começou a trabalhar com crianças e já tinha essa rotina de produzir alimento e vender em feiras, né? Aí os anos foram nos passando, essas crianças que tinham 11 anos, começou a ter 18 anos, começou a querer se envolver nas atividades também econômicas, ter acesso a ter um chinelo, ter acesso às coisas que eles precisavam também, e a gente viu essa chance de estar agregando esses jovens junto com a gente no coletivo, isso aí já em 2010, mais ou menos, 2011, a gente começou a envolver vários desses jovens lá no coletivo, na produção, vizinhos, né, pessoas que estavam precisando de trabalho, e sempre trabalhando com alimentação e sempre também agregando, começou com granola, com bombom, hoje tem pastel integral, tem farinha de tapioca, tem hambúrguer, tem uma série de produtos, assim, todos vegetarianos, veganos, e foi muito interessante, assim, muito intenso, porque a gente, quando adquiriu a casa, a gente tinha um princípio de ter um lugar, um repouso, e de repente a gente estava inserido numa comunidade que a dificuldade era a geração de renda e trabalho para as pessoas dentro da própria comunidade. A gente tinha que sair, né, muitas das vezes para buscar o dinheiro, e assim como todos também que moram na comunidade, muitas vezes tem que sair da comunidade para conseguir trabalho. Geralmente, às vezes, vai olhar criança de outras pessoas na cidade, e às vezes as crianças dela ficam. Então a gente viu esse gargalo dentro da comunidade, essa necessidade de estar agregando as pessoas, resolvemos reformar a cozinha toda, ampliar a cozinha, e cada vez mais agregando as pessoas do entorno mesmo, os vizinhos, né? E em torno aí de 2015 a gente já trabalhava com alimentação, apareceu um tanto de gente, o coletivo já estava com mais ou menos, nessa época, umas 17 pessoas, e todo mundo trabalhando e conseguindo ter renda. A gente mora no alto da serra, então tinha poucas casas quando a gente chegou. E aí, na sequência, foram chegando várias pessoas, né, uma ocupação desordenada, várias pessoas sem saneamento. Então, a gente começou a ver a necessidade de trabalhar um pouco com a questão do resíduo no entorno. Tava muito rato, muita barata nesse nosso entorno, assim. Então, a gente abrindo outra frente de trabalho, né, que é a questão do viveiro, a gestão dos resíduos orgânicos. E a gente começou a coletar os resíduos em baldinho das famílias do entorno, que era os resíduos orgânicos, que era, a maioria não tinha nem banheiro. Geralmente, quando começa a ocupação, chega com lona, casa. Então, a gente começou a distribuir os baldinhos e gerar renda para os jovens a partir da gestão dos resíduos, né? Então, os jovens eram 6 jovens
que eles coletavam os resíduos nas famílias do entorno, em torno de 30 famílias. Então a gente fazia toda a transformação do resíduo em biofertilizante, humus, compostagem e mudas, e a partir desses produtos começar a agregar mais jovens e gerar renda também nessa comunidade. Isso em 2015, quando a gente começou a trabalhar com resíduo, foi muito interessante, foi bem legal essa aproximação mais perto das pessoas. A gente começou a interagir bem mais, então a gente já tinha um trabalho bem forte com a alimentação, com essa coisa do resíduo, fechou o ciclo, né? A gente começou a trabalhar de uma ponta a outra, e muitas das vezes as pessoas mandavam os baldinhos cheios de resíduo, então a gente começou, através do que eles jogavam fora, interferir, né, no bom sentido, assim, do que as pessoas estavam se alimentando no desperdício. Então, tinha família que desperdiçava muito feijão, numa época que o feijão ficou um preço absurdo, estava em torno de R$ 12, e a gente começou a pesar que eles estavam jogando em torno de 2 quilos de feijão fora. A gente falou, eles estão jogando muito feijão fora, muito dinheiro. Casos de mulheres assim que estavam grávidas, e a gente via que não tinha uma alimentação equilibrada, estava alimentando muito massa de tomate, macarrão. Então a gente começou a devagarzinho criar intimidade com as pessoas e comentar sobre a alimentação, sobre, né, se alimentar melhor. A gente começou a reparar nos baldes que a gente fazia separações, tinha um balde que era só de farinha, porque o coletivo trabalha com pastéis e hambúrgueres, usa farinha. A gente começou a ver nos baldes a farinha agarrando nas laterais do balde, né, ver essa influência do glúten através do balde. A gente começou a entender como é que o glúten funciona no nosso organismo também. Ele vai grudando dentro da gente. Então foi um trabalho que enriqueceu bem assim, o coletivo, né? E hoje a gente está trabalhando hoje com os baldinhos dentro da Rede Lixo Zero Santa Teresa. Em 2000 acho que foi não sei se o Marcelo, 2017, mais ou menos, a gente começou a querer realizar esse trabalho do baldinho no Santa Teresa, onde era a Feira Terra Viva, para gerar mais renda e agregar mais pessoas dentro do coletivo, né? Que essa demanda ela é sempre, né? Eu estava falando com o Marcelo hoje, estava descendo para fazer a live, que o sinal da internet lá é ruim. A gente foi parado por um jovem perguntando, assim, de 14 anos, querendo trabalhar, assim. Então essa demanda, assim, está sempre presente, chegando, então a gente está querendo criar situações, assim, para agregar e dentro desse processo mesmo gerar renda através da compostagem, da produção de alimentos, da distribuição. E dentro da Feira Terra Viva a gente começou já a oferecer esses serviços com o baldinho, mas já com os clientes pagando, né? A gente colocou um preço para os clientes pagando, então a gente começou a recolher na Terra Viva. Então foi nesse meio tempo que a gente começou a se integrar à Rede Lixo Zero, participar das reuniões também, e se integrar nas discussões dentro da escola, né? Do que poderia ser feito no bairro. E hoje a gente já está realizando esse trabalho aqui no Santa Teresa, né? Já com diversas famílias, né? Estamos com 2 núcleos, né, dentro do bairro, que eram lotes vazios dentro do bairro, que estavam com matagal. Hoje um deles já está com horta, já está com o empório funcionando, compostagem, tem o levas. Então está cada vez mais criando estrutura e condições para estar agregando mais pessoas e também gerando formação entre os participantes, né? E é isso, um pouco da nossa história. Hoje estamos aí integrando já, vai fazer 2 anos, parece, 2, 3 anos. E está sendo muito importante para a gente estar integrando nessa rede assim, aprendendo bastante também sobre a questão dos outros recicláveis, que tinha contato mais com resíduo orgânico. Começamos a reparar o tanto também de resíduo reciclável que a gente gera, né? Então, prestando atenção mais nisso. E é isso, é um trabalho aqui que não tem fim, né? Ô, Thiago, Oi, Marcelo. você quer comentar com ele sobre o grupo de compras, que foi um dos últimos projetos que a gente startou aqui? A gente pode falar, sim. Então, dentro desse processo com os baldinhos, a gente estava trabalhando, veio essa pandemia do Covid, então as atividades teve que ser interrompidas, né?
E então a coleta parou de ser realizada no bairro. E, e aí, como a gente também já tinha cozinha e as feiras também que a gente trabalhava foi tudo parando, a gente teve que criar mecanismos e formas da gente se comercializar de outra maneira, né? Através dos grupos de compra, através da internet. Então a gente também começou a agregar outros produtores também das feiras que a gente participa, agregando outros produtos. Hoje já são mais ou menos em torno de mais de 100 itens no grupo de compras que as pessoas podem ter acesso a diversos tipos de alimento a um preço bem mais acessível e saudável. E isso virou como se fosse um benefício também para as pessoas que pagam essa mensalidade no projeto dos baldinhos, elas recebem desconto em todos os produtos, preços diferenciados, né, na horta, na hora de adquirir os produtos na horta, do empório. E hoje está sendo muito bom, né, a gente ter criado esse grupo de compras, está conseguindo se organizar e manter essas pessoas e manter de alguma maneira também benefícios para essas pessoas que estão acreditando no projeto, que mesmo no tempo que ficou parado, continuam mantendo as assinaturas. E é isso. Mais alguma coisa aí, Marcelo, que você acha que completa? Não, acho que é por aí mesmo, sim. Não sei se deu para entender aí, sabe? Eu acho que deixa, talvez, para as perguntas, né? Bom que sobra mais tempo para a gente ir detalhando outras coisas quando abrir para as perguntas. Mas eu acho que você conseguiu dar um panorama geral, assim, né? Tentei falar de tudo um pouquinho. Talvez você puder só falar um pouquinho mais de como que a Feira Terra Viva surgiu, né, lá no Santa Teresa, e qual foi a participação do coletivo na feira, e qual que é a importância dela para o território, entendeu? Sim. Aí a Terra Viva, ela começou com um grupo de consumidores, né, interessado em produtos saudáveis, mas sempre acabava esbarrando nos altos preços. Então, esses consumidores se organizaram e começaram a buscar produtores de produtos que eles teriam interesse e juntar pedidos para começar a comprar dos produtores com um preço mais acessível. Isso tem 12 anos que a feira começou como um grupo de entrega e a gente começou a criar algumas feiras por mês para criar essa relação entre o produtor e o consumidor, né, para eles se conhecerem. E a partir desses encontros, a feira ela tem uma energia que é bem mais interessante, a troca entre as pessoas, entre os consumidores. E hoje ela tomou um caráter de uma feira, que é acho que é uma das feiras mais antigas aqui de Belo Horizonte. E a gente está desde o começo, né? E durante uns 7 anos, o coletivo foi um dos grandes responsáveis por manter essa feira, porque era um trabalho voluntário mesmo, que a gente tinha um espaço cedido numa ONG que chamava ONG Quatro Cantos do Mundo, era um quintal, que a gente utilizava o quintal para gerar essa feira e rolar a interação entre a organização também e o próprio bairro. Então é uma feira que já tem uma relação muito antiga com o bairro, assim, né? Já foi para vários espaços, assim, mas a gente sempre manteve aqui nessa região por conta dessa construção que foi feita aqui junto com a comunidade. E a Terva também é um ponto, né, de coleta e entrega dos resíduos orgânicos dentro do processo da Rede Lixo Zero Santa Teresa. Então é muito importante, ó, a Terra Viva aqui, tanto para dar acesso ao alimento às pessoas, né, desde o começo, assim, quando não achava isso só em lojas mais caras e tal. Então a Terra Viva tem um grande valor aqui no bairro, assim, né, ela é bem querida, assim. Beleza. Aí, Thiago, eu acho que é isso. E aí, quando for abrir para perguntas, talvez a gente detalhe outras coisas que vier, né? Não demorou. Eu preparei uma apresentação mais no sentido de complementar do Thiago, né? Porque, como ele disse, né, ele faz parte ele é integrante, cofundador do coletivo Roots Ativo. Né? E é um coletivo que a gente, no Núcleo Alternativas de Produção, assessora há algum tempo, assim, a gente acompanha e tal.
e além do nosso trabalho que a gente tem com os catadores de materiais recicláveis, né? Que é mais antigo ainda, né? O grupo de pesquisa já tem mais de quase 20 anos, né, de trabalho com os catadores. Então, assim, só para contextualizar, porque o Roots Ativa, né, mais no seu projeto Inspira Lixo, que é o projeto que trata direto com os resíduos orgânicos, e uma das cooperativas que a gente assessora, com a Pessoal Leste, são os dois principais operadores dessa rede Lixo Zero Santa Teresa, né, que é a experiência que eu vou trazer para detalhar um pouco melhor e para ver como que esses atores se integram, né? Então, eu preparei uma apresentação, Amanda, eu posso colocá-la aqui? Pode sim, fica à vontade. Tá, Fica à vontade com o tempo também, tá, Marcelo? tá bom. Obrigado. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Deu uma travada agora na sua imagem. Não sei se o pessoal está vendo. Ah, agora tá apresentando. Tá bom. Bem, eu trouxe essa apresentação mais para ilustrar algumas das coisas, inclusive, que o Tiago já falou, assim, com algumas fotos e tal. Uma linha do tempo um pouco para a gente ver quais que são os marcos, né, do desenvolvimento dessa rede. Deixa eu esperar ela aqui para apresentar. Tá, eu estou um pouco lento. Beleza. Então, essa aqui é a rede lixo zero, né? Então, como eu disse, os dois principais operadores, né, da rede são o Inspira Lixo e a Copensol Leste. Bem, então a gente está falando de um projeto implementado em um bairro específico de Belo Horizonte, né? Quem é de Belo Horizonte conhece o bairro muito bem, que é o bairro de Santa Teresa, é o bairro onde surgiu, por exemplo, o movimento do Clube da Esquina, né? Muita gente que não é de Belo Horizonte também deve conhecer, e esse bairro tem uma característica especial, que ele é um bairro onde os moradores, né, os movimentos, as associações que existem no bairro, eles se engajam muito, né, nas questões do bairro. Então, ele tem um sentido de comunidade diferente de outros bairros, vamos dizer assim. Então, guardam boas relações de vizinhança, né? Então, tem histórico de engajamento pelas lutas do bairro. Por exemplo, né, o bairro é um bairro que está classificado em uma área de diretrizes especiais, né? Que significa que existem alguns padrões arquitetônicos e urbanísticos do bairro que não podem ser descaracterizados, por exemplo, né? Então, tem movimentos que defendem, né, pela manutenção dessa ADE, que é chamado, o termo técnico, né? E, então, já houveram várias ofensivas, por exemplo, do setor imobiliário da cidade, e a comunidade sempre foi muito resistente em relação a essas ofensivas, né, para construir grandes prédios lá, porque é um bairro que fica numa região central, né? Ele faz vizinhança com o próprio centro da cidade, né? Apesar dele estar localizado na região leste de Belo Horizonte. Então, o bairro aí que a gente está falando de mais 6 mil domicílios, 15 mil habitantes, e essa localização mais central, né?
Então, aqui a gente começou esse projeto lá, e aí depois a gente teve mais contato com a economia da funcionalidade de cooperação e a gente procurou orientar as ações, né, que a gente pretendia fazer no bairro, através do que poderia ser uma transição na gestão integral de resíduos sólidos urbanos, de modo a aproveitar as potencialidades contidas no próprio território, né, os atores que já trabalham. Então, esse esquema aqui, ele apresenta mais ou menos uma situação de como funciona, né, geralmente, a questão dos resíduos dentro de um dado território. Só para a gente ter uma ideia aqui, as setas pretas estão ilustrando fluxos de materiais, então são fluxos de resíduos, principalmente, e as setas verdes ilustram fluxos monetários, né? Então, a gente tem vários atores que estão presentes em todos os territórios assim, das grandes cidades brasileiras, por exemplo, os catadores de rua, né? Os carroceiros. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem essa figura dos carroceiros, né? Em algumas cidades, essa atividade com a carroça de tração animal é proibida, mas aqui a gente tem, e eles fazem um importante trabalho de tirar entulhos de pequenas obras, por exemplo, para enviar para esses locais, que são unidades de recebimento de pequenos volumes da prefeitura, né? Você tem os próprios moradores do bairro, né? O bairro conta com alguns parques, praças e jardins, alguns mais, outros menos, que geram uma quantidade de resíduos também, né? Tem as feiras, o comércio local dos bairros, né? E no caso aqui tinha, então, a cooperativa, o grupo de compostagem aqui, no caso, o Inspira Lixo também, que atuava nessa questão dos resíduos também mais fora do território, como o Thiago falou. E aqui o interessante é a gente pensar que o fluxo do resíduo ele é sempre para fora do território, ou seja, o resíduo ele é, em sua grande maior parte das vezes, tratado fora dos territórios, né, urbanos, bem como o valor, né, monetário que é gerado a partir dos serviços que são prestados nessa lida com os resíduos, né? Então, a gente pode perceber que, por exemplo, grande parte da concentração do valor monetário ele acaba indo para a grande indústria transformadora, né? A indústria da reciclagem, e para os consórcios e as empresas de limpeza urbana, né? Que são grandes empresas também. Então, você tem uma série de trabalhos que são executados aqui no nível do território e que são que ficam com a menor parte, vamos dizer, do valor que é gerado em toda essa cadeia de produtos e serviços. E aqui o que a gente queria fazer, então, era, tem alguns atores aqui no território e a gente pode fazê-los cooperar, né? E pensar um sistema que pudesse ser mais focado no território e cujo o valor monetário gerado pudesse também permanecer nesse território, né? Então, você tem vários pontos de integração aqui, por exemplo, possíveis, né? Os catadores de rua com as cooperativas, né? Então, a gente consegue fazer uma integração do trabalho entre desses dois atores. Os próprios carroceiros, né, que coletam, por exemplo, resíduos de podas que poderiam ser aproveitados pelo próprio grupo de compostagem. Esse grupo de compostagem poderia fornecer adubo para hortas comunitárias, né, que poderia, essas hortas comunitárias, por sua vez, alimentar as feiras que estão presentes no território. Então, tem uma série de possíveis integrações, né, para se formar um ecossistema aqui, né? Então, a gente começou a trabalhar a partir mais ou menos dessa ideia, né? Quais que seriam as possibilidades? Lógico que a gente não vai conseguir
se vê livres, né, da grande indústria transformadora, por exemplo, porque os recicláveis, ele não consegue, para a sua integralidade, ser resolvido no próprio território. A gente consegue ter pequenas indústrias para fazer algum produto que seja usado nessa própria dinâmica aqui. Então, por exemplo, fazer biocários, né, ou composteiras que sejam usadas aqui, lixeiras, mas a gente ainda tem uma dependência aqui. E as empresas de limpeza urbana, porque nem todo o resíduo pode ser aproveitado. Grande parte pode, mas nem todo ainda. Então, aqui é uma linha do tempo aqui que o Thiago explicou um pouco, assim, mas mais específico desse projeto, né, do Lixo Zero Santa Teresa. Ele foi um projeto que começou a ser executado, de fato, né, em agosto, mais ou menos, de 2017, apesar de que ele já vinha sendo debatido, né, desde 2014. E aí, em outubro de 2017, foi o início das atividades com a implementação de uma coleta lá nesse bairro, Santa Teresa, uma coleta de recicláveis, né? O tempo foi passando, né? E a gente sempre nessa perspectiva do lixo zero, ou seja, tentar aproveitar a maior parte do resíduo, né? E aí, em janeiro de 2018, foi a primeira oportunidade que se teve de trabalhar os dois operadores, né, a Copesol Leste e o Inspiralixo, num projeto conjunto, que seria essa atuação em eventos, né? Então, cada um já tinha atuado em eventos, né? O Roots Ativo, por exemplo, com alimentação, alguma coisa também com gestão de resíduos. A Copesol também fazia o recolhimento de recicláveis em eventos, mas nunca haviam, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, eu desconheço alguma iniciativa que conseguisse dar cabo, né, dar bom destino a todo resíduo gerado no evento, né? Então, foi a primeira experiência de integração entre esses dois operadores, que eles conseguiram, né, recuperar grande parte do resíduo que foi gerado no evento, praticamente 90%, né? E aí isso foi continuando, né? Aqui, o projeto da Rede Lixo Zero, como o Thiago falou também, começou numa escola municipal do bairro, né? Então a gente teve várias tentativas de desenvolver alguns projetos também nessa própria escola. Aqui foi o que o Thiago falou também, o início do núcleo de compostagem lá no bairro, que ficava localizado nessa feira Terra Viva, que ele mencionou. E aqui o Lixo Zero no 4º Encontro Nacional de Agroecologia, que foi a experiência em eventos talvez maior, assim, que os dois operadores e esse coletivo maior da Rede Lixo Zero participou, e foi possível integrar também com uma horta urbana que está também localizada na região leste de Belo Horizonte. Então, esses resíduos orgânicos que foram coletados, foi feita a compostagem desses resíduos no espaço de uma horta urbana, e esse resíduo, depois que ele passou pelo processo, né, da compostagem, o composto orgânico que foi gerado foi usado pelos próprios agricultores na horta. Bem, e aí a gente começou a ver, nós enquanto ATMIs, né, e outros parceiros da assessoria, começamos a pensar como que a gente consegue ampliar essa integração, né, entre os operadores, né, para além dos eventos. Então a gente pensou, né, de formatar uma proposta de solução para casas e para bares e restaurantes, que o bairro é um bairro boêmio, muito boêmio, né? Então ele tem muitos bares e restaurantes, aproveitando as capacidades que cada operador já tinha, né? Um no tratamento do orgânico e outro do reciclável, e pensando em serviços integrados possíveis. E aí isso aconteceu ao longo do segundo semestre de 2019, né, uma série de reuniões, né, com os próprios operadores para a gente identificar quais seriam os parâmetros para a gente formatar essa solução.
algumas escutas que foram feitas com alguns ativistas, moradores do bairro, para discutir algumas questões. A gente construiu uma proposta técnico-financeira preliminar, fomos amadurecendo essa proposta com os próprios operadores, e em 7 de outubro a gente convocou uma reunião ampliada no bairro, né, onde comparecer mais ou menos umas 40, 50 pessoas, onde foi apresentada essa solução, né, e colhido algumas expectativas, algumas ideias também. Nessa reunião, 10 pessoas já aderiram ao projeto, né, e a partir daí começou, então, esse projeto integrado, né. E aí, só para vocês visualizarem, né, aqui é uma delimitação do bairro, né. Vocês veem que é um bairro bem adensado, apesar de ele não ser tão vertical, né. Então, ele tem muitas casas, mas aqui em verdinho estão localizados os 3 núcleos, que são os espaços onde essa integração ela acontece, né, entre os 2 tipos de serviço, do reciclável, não só os 2, né, mas o tratamento de resíduos, tanto reciclável quanto orgânico, e as questões relacionadas à alimentação também. Então, eu vou mostrar um pouquinho algumas fotos dos espaços, só para vocês entenderem mais ou menos. Esse é o núcleo da Feira Terra Viva, que o Thiago falou. Então, eu vou dar um zoom aqui, só para vocês verem que é um espaço, aqui no caso, né, que tem que é bem aglomerado aqui, né? Então, é um espaço com bastante residências, né? Principalmente um espaço residencial dentro do bairro, e tratamento de resíduo dentro de um bairro, né? Porque geralmente o que se faz com o lixo é levar ele para longe de onde ele é gerado, né? Onde não tem vizinhança, tem o famoso efeito NIMBY, né? Not in my backyard, ou não no meu quintal. Então, ninguém quer tratamento de resíduo perto de si, né? E aqui a gente tenta um pouco subverter essa lógica, trazendo a gestão de resíduo para dentro do próprio território. E com isso a gente precisa do quê? A gente precisa de desenvolver uma relação com a vizinhança de confiança, primeiramente, né? Então aqui é a feira, né, Terra Viva, então é um espaço, igual o Thiago disse, né, um espaço bem aconchegante que existe no bairro, onde vários produtores da economia solidária expõem seus produtos. Aqui é a barraquinha do Espira Lixo lá, né? O Roots Ativa tem uma barraquinha de alimentação também. E aqui do ladinho ficavam as composteiras, que eram montadas com pallet, né? E a gestão de resíduos orgânicos estava sendo feita aí. Então, esse é o núcleo Terra Viva. O outro é o núcleo Anhanguera, né, que é um espaço que tem um terreno frontal e tem uma casa no fundo, que hoje serve, inclusive, de moradia para um dos integrantes do coletivo Roots Ativa, que participa, que é um dos operadores também do projeto, né? Então, mais uma vez, é um espaço, né, com uma vizinhança residencial, praticamente, em que é operada essa questão do recolhimento dos baldinhos e no processo de compostagem. Então, isso aqui é a composteira que é utilizada, né? E, por último, o núcleo Bom Despacho, né, que esses nomes são devido às ruas, né, onde ele se localiza. Então, o núcleo Bom Despacho é localizado na rua Bom Despacho, o núcleo Anhanguera na rua Anhanguera, que foi um núcleo que ele foi... Aqui a gente pode ver também a vizinhança mais residencial, né? E ele foi construído a partir da cessão de uso do espaço de um lote ocioso, que já tinha mais de 10 anos que estava ocioso, esse lote. Essa aqui é a proprietária desse lote, né? Então ela cedeu o uso do espaço para o projeto, e primeiro se implementou uma horta, né, agroecológica no espaço, e depois construíram-se algumas outras estruturas, como um local de entrega voluntária assistida por recicláveis,
um empório, né, onde é vendido os produtos tanto da horta quanto de outros produtores que são parceiros também do Roots Ativo e do projeto. Tem um banheiro seco lá no fundo, né? Então é um espaço que reúne uma série de tecnologias sociais. E é isso. Esses espaços são interessantes porque, além deles permitirem, né, essa integração dos serviços dos dois operadores e de outros que possam vir a integrar a rede no futuro, por exemplo, os catadores de rua, ele também permite isso, né, que é uma escuta no próprio território. Né? Então, várias das ideias que já foram desenvolvidas a partir do projeto do Lixo Zero vieram dessas trocas que são feitas a partir desse espaço, né, dos núcleos. Por exemplo, vou citar uma aqui, que é uma das beneficiárias do projeto, tinha uma empresa de festa, né, que organizava festa de crianças, e ela chamou a Rede Lixo Zero para uma conversa, e aí se pensou na formatação de um serviço em que tanto o resíduo das festas, né, seria tratado e, nesse sentido, também seria dada uma orientação para a empresa, né, para ela gerar menos resíduos, ela gerar resíduos que têm maior reciclabilidade, por exemplo, e também se abriu oportunidade para o próprio Roots Ativo fornecer alimentos para serem disponibilizados nessa festa, por exemplo. Né? Esse projeto ele só não avançou até hoje por causa que veio a pandemia, né? Então parou de ter festa de criança. Mas tem outros exemplos, né, que a gente pode conversar depois. Marcelo? Oi, pode falar. Não, desculpa, tinha cortado um pouco, pode retomar. Você acha que é possível mostrar o vídeo para o pessoal visualizar melhor o espaço do núcleo? Com certeza. Tá. Eu vou abrir, ele já está aberto aqui. Me avisa aí, Amanda, quando já estiver vendo em full screen, em tela cheia. Tá bom. Aqui ainda não tá, não, para mim, não sei se para o pessoal. Ops. E agora? Agora sim. Tá, eu vou começar de novo. Então. Tá com som? Tem uma musiquinha no fundo.
Muito bacana. É Para a isso. gente ficou sem o som, mas deu para ver, super legal. Depois você coloca o link para a gente aqui no chat, que o pessoal está pedindo, tá? Muito legal. Tá bom, tá bom. E aí, com o vídeo, eu encerro minha fala também, Amanda. Bacana, Marcelo, muito legal. Eu vou convidar o professor Francisco Lima. Aí, então, Oi, estão ouvindo? estamos ouvindo. Bom, vou ser bem breve, eu acho mais interessante ter o retorno do pessoal, né? Como eu já conheço essa experiência, acompanho aqui de perto, só queria chamar a atenção para isso, que uma das coisas, né, que ressalta bastante dessa experiência, que é um princípio muito importante na economia da funcionalidade, é como que a partir essa noção de multifuncionalidade, a partir do lixo, a gente vai construindo uma série de coisas, alimentação saudável. O lixo é uma maneira de conhecer hábitos de alimentação da população, isso que o Thiago falou, né, super interessante, que a gente nem imagina, né? A gente ficar fofocando em torno do lixo e ficar espionando, ajuda as pessoas a ter uma alimentação melhor. A festa de criança, né, que para a gente é um horror, não tem nada de péssima alimentação no que festa de criança. Então, esse projeto que começou e tornar uma festa com alimentação saudável que não produz lixo, essas coisas, integrar tudo isso, né, em torno de resíduo, que a gente imagina só ver problema. Isso que o Marcelo comentou rapidamente, a agricultura orgânica foi uma maneira de evitar esse efeito do NIMBY, né, de não querer lixo perto de casa, e pouco a pouco a população foi se acostumando, se acomodando, e hoje já aceita todos esses serviços lá, sem criar essa rejeição, sem ter esse preconceito. E é difícil começar pelo lixo, né? Mas se a gente associa com essas outras funções, com saúde, com alimentação, a coisa vai avançando. Mas é mais interessante ver o que o pessoal quer comentar aí. Ó, tem algumas perguntas, então vamos lá. Vou pela ordem. O Sérgio Dias perguntou como é a estrutura de governança desses projetos, né? Ou seja, como se dá a interação dos projetos, né, que vocês citaram. Então, tem o Roots Ativa, as feiras, o Inspiralixo, a Rede Lixo Zero. A estrutura de governo, na verdade, sim, existe uma governança que ela é compartilhada dentro do projeto Lixo Zero, né? Então, principalmente a gente trabalha basicamente com dois dispositivos, que são tanto o de escuta quanto o dispositivo de retorno de experiência, né, reflexivo. Então, um é reuniões que são feitas, né, entre os diferentes operadores, né? Então, vai pensar pontos estratégicos do projeto. Então, na minha apresentação tinha, por exemplo, aquela roda que a gente fez para pensar como que a gente ia estruturar aquele terreno que foi cedido o uso, né? Questões, por exemplo, da distribuição do valor monetário que é gerado, né? Que são trabalhados também nesse espaço. Então, esse é um espaço de governança. E o segundo espaço é um espaço com os próprios beneficiários do projeto. Então, a gente tem uma reunião que ela é feita mais ou menos bimestralmente com os beneficiários, então, a cada 2 meses, em que são apresentados na verdade, tem um momento de escuta na reunião, né, onde a gente vai ver as impressões do pessoal, o que ele está achando da participação dele mesmo no projeto, algumas outras questões que são levantadas de forma mais espontânea, e também a gente leva, né, algumas restrições que o projeto está sofrendo, por exemplo, algumas dificuldades. Então, a gente teve uma dificuldade, por exemplo, de controlar os pagamentos dessas contribuições que são feitas. Então, a gente levou isso para ser debatido, e aí, né, numa dessas reuniões, uma das beneficiárias falou que ela participava de uma CSA,
em que essa CSA usava um sistema de controle de pagamentos tal, e que ela achava muito legal esse sistema, e aí a gente acabou pesquisando por esse sistema, e apresentamos ele em outra reunião, e ele foi implementado no projeto, né? Então, dessa maneira, os beneficiários participam, né, de alguma forma também na co-construção desse serviço, né? Então, assim, pensando em governança, seriam basicamente esses dois espaços, né? Sendo que a governança do espaço com os operadores acontece principalmente entre o Copesol, né, que é a cooperativa de catadores, e o Roots Ativo, Espira Lixo, né? Por exemplo, a Feira Terra Viva, ela não participa desse espaço de governança, mas ela tem um espaço de governança próprio. Talvez o Tiago poderia falar um pouco de como que são as reuniões da Terra Viva, Tiago. Opa. Então, na Terra Viva tem um encontro que chama o Encontro Vivo, né, que é onde os produtores da Terra Viva discutem sobre as questões necessárias, sobre as demandas, sobre as melhorias, sobre tomadas de decisões. Encontro Vivo, que é um encontro mensal, uma vez por mês. E também tem um grupo no WhatsApp também para adiantar alguns assuntos, mandar as pautas. E é feito entre os produtores mesmo. Uma questão para os dois, né, ou para quem achar melhor, que na realidade foi eu que fiz, assim, para entender um pouquinho e que tem a ver com isso, depois a gente volta às outras. Como que esses núcleos são delimitados, né? Você apresentou, Marcelo, que alguns núcleos, né? Como que é a delimitação disso? Você, naquela linha do tempo, você colocou a questão tem um marco lá do trabalho de vocês, que foi a apresentação de algumas propostas, então, com todos esses núcleos, com todo esse coletivo, é individual. As decisões estratégicas também sempre através dessa escuta, pela cooperação, para a gente, de uma forma bem democrática, né, para tentar chegar numa espécie de consenso, ou tem alguma liderança, como que é? Então, lá na apresentação, quando a gente fez a linha do tempo de como a gente formatou, né, esse serviço integrado aí, tiveram esses dois tipos, basicamente, também, né, de espaços. Um espaço que era de escuta, né, com o bairro, né, então, primeiramente com alguns ativistas, então tem alguns movimentos do bairro, né, que a gente já tinha interlocução com eles, né? Então, a gente fez um diálogo com eles no início, para pensar questões de como seria melhor, né, operacionalizar essa questão do lixo zero. Discutimos também uma questão em relação a uma despesa mínima aceitável, que seria o que o pessoal estaria disposto a pagar. Isso aqui, esse valor, tal valor, eu acho que o pessoal não pagaria. Então, essa construção, né, de qual que seria esse valor. E aí depois, mais no âmbito interno, né, entre a assessoria e os operadores, foram as questões mais operacionais, digamos assim, né? Se ia fazer coleta, por exemplo, nas casas, ou se ia trabalhar só com recebimento dos resíduos nos núcleos, como que seria feita, quantas pessoas que a gente precisaria atingir para chegar no ponto de equilíbrio do projeto a partir daquela despesa mínima razoável, né, que foi discutida. Então, se deu mais ou menos dessas duas maneiras, sabe, Amanda? E teve aquela reunião que foi no clube do bairro, né, um clube antigo, né, que chama Clube Oasis, onde foi apresentada um formato, né, do que seria essa solução,
E ali mesmo a gente também colheu também algumas expectativas e tal, para ir desenvolvendo. Não sei se o Thiago quiser complementar. Eu acho que é isso mesmo, acho que a gente está tentando escutar bastante aqui, né, população. Então, além, acho que desses espaços assim, oficiais, tem, né, o que é o corriqueiro diariamente ali, que a gente está frente a frente com as pessoas, então a gente está sempre recebendo feedback, as pessoas dando boas ideias, assim. Então, a todo momento, assim, a gente está tentando estar bem atento, assim, ao que as pessoas vêm trazendo, assim, para a gente. Que Eu tenho uma bacana. questão, posso fazer? Pode. Obrigado. Não, é só porque, Marcelo, Thiago, a gente vê uma atividade importante de intermediação, que imagino você, Marcelo, Thiago, eu não conheço, tem trabalhado muito, né? Então, queria ter uma ideia das atividades que estão envolvidas, dos trabalhos envolvidos. Quem trabalha nessa intermediação? Quantos produtores estão envolvidos? Quantos catadores estão envolvidos? Um pouco do universo das atividades de trabalho que estão em torno dessas várias iniciativas. Junto com isso, então, tem o trabalho das pessoas e tem também uma geração de renda, um retorno para eles. Como é que isso está acontecendo e como é que isso tem sido desenvolvido. Então, continuando, tá? Então, terceiro ponto. Como que o envolvimento e a participação também e a aceitação dos consumidores do bairro, que é um outro elo dessa rede. E, finalmente, tem um destaque forte aí para a atividade de feira, que imagino que em tempos de pandemia, apesar de Belo Horizonte ter se comportado muito bem, pelo menos no início, agora, enfim, o que mudou? A feira continua, diminuiu, parou? Como que vocês estão reagindo face à situação que nós estamos vivendo agora? Obrigado. Parabéns pela apresentação dos dois. E aí, gente, vocês lembram tudo? As atividades de trabalho, quantos são os catadores, quantos são os produtores, quais são essa atividade de intermediação, quem faz, quantos são, a questão da geração de renda para as pessoas, o envolvimento dos consumidores e a transformação com o Covid. 4 em 1. Monopolizou. Você quer responder primeiro, Thiago? Vai lá, Marcelo, vai lá. A intermediação, Chico, ela se dá de forma diferente em cada uma das frentes, assim, sabe? Por exemplo, em relação aos catadores, como nós, né, do Atemis BH, Núcleo Alternativas, temos esse histórico, né, de trabalho com a cooperativa, com o Pessoal Leste, né, a gente que acaba fazendo mais esse papel de mediação, de intermediação, da participação deles no ecossistema, por exemplo, né? Agora, por exemplo, em relação ao grupo de compras, que foi uma coisa que iniciou, e aí talvez respondendo até um pouco da última questão, né, que é o trabalho depois da pandemia, é uma articulação que é feita pelo Thiago, né, a partir de uma rede de produtores que ele já trabalha, né, há mais tempo, e ele acaba meio que centralizando, né, essa articulação, né, entre esses produtores para viabilizar
que as entregas dos diferentes tipos de produtos, ele falou, né, que hoje o grupo de compras tem mais de 100 produtos diferentes, com mais de 15 produtores diferentes integrando. Então, ele que faz todo esse meio de campo, vamos dizer assim, né, com os produtores. E aí, a questão, por exemplo, da distribuição da renda, né, dentro do projeto, é uma questão que... Só para vocês terem uma ideia, gente, teve alguém, inclusive, que perguntou aí no chat quanto tempo o projeto tem, né? A Rede Lixo Zero, ela começou em 2017, outubro de 2017, mais ou menos. Só que esse projeto integrado, né, entre os operadores, ele começou em outubro do ano passado. Então, é um processo que leva aí menos de um ano, né, 9 meses, talvez. Então, um processo muito recente, né? Então, por exemplo, questões relacionadas à distribuição do valor monetário gerado é algo que a cada reunião que a gente faz, a gente rediscute, né? Qual que é a melhor forma, né? E isso, assim, né? O que a gente tem tentado trabalhar desde a assessoria, né? Nesse trabalho de explicitação, né? Dos diferentes trabalhos envolvidos, trabalhos reais envolvidos na dinâmica, né, do ecossistema, né? Então, o que está envolvido na questão da reciclagem dos resíduos recicláveis, né? A triagem. Então, hoje, o Thiago pode até falar, hoje eles conseguem entender melhor do que antes como que o pessoal opera, por exemplo, lá no galpão de reciclagem, né? Eles fizeram algumas visitas lá no galpão, e o contrário também é válido, né? Então, os catadores, a maioria deles nunca tinham tido contato com a compostagem, hoje eles já entendem do processo, inclusive eles começaram de maneira espontânea a fazer a compostagem dos resíduos orgânicos que eles geram no próprio galpão, por exemplo, depois que a gente iniciou esse processo, né, de integração. Então, como hoje existe um reconhecimento mútuo entre os operadores do trabalho real que cada um desempenha, fica mais fácil de discutir, inclusive, as questões de distribuição. Em relação à participação dos consumidores, eu acho que talvez hoje o principal espaço de escuta que existe é o núcleo Bom Despacho, né? Igual o próprio Thiago falou, né? Que é uma escuta que é feita no cotidiano, né? Mas a gente mantém esses espaços de reunião coletiva, né, com os beneficiários. E aí eu estou falando dos beneficiários que participam desse programa, né, que ele faz a contribuição mensal para cofinanciar o projeto. E aí isso, né, tipo assim, algumas ideias que surgem nesses dois espaços e são implementadas. A da festa da criança, por exemplo, foi uma delas, né, tem outras. E o trabalho pós-Covid, né? No início, a gente achou prudente encerrar todas as atividades. Então, fechou os núcleos, parou de receber os resíduos, etc. Depois de passado mais ou menos um mês, começou a abrir o núcleo para comercialização, só para comercialização e para voltar a manejar a horta, por exemplo, né? E nesse meio tempo, né, que foi inaugurado, por exemplo, o grupo de compras, né? O grupo de compras surgiu como uma alternativa de atividade e alternativa econômica para fazer face a essa paralisação, né? Apesar do que a gente conseguiu fazer um diálogo com as pessoas que contribuem para o projeto, no sentido de explicar para elas como era importante elas manterem a contribuição durante a suspensão das atividades. Porque arriscava do projeto não conseguir se sustentar
caso elas parassem com essa contribuição, né? Então, a grande maioria, mais de 90% dos beneficiários mantiveram a contribuição durante a suspensão das atividades. Aí eu queria que o Tiago complementasse talvez alguma coisinha aí, Tiago. Falando um pouco, hoje a Natália, as operadoras lá da Copercol Leste, uma jovem de 20 anos, hoje passou o dia lá hoje com a gente peneirando a terra da compostagem, produzindo muda, né? Foi bem interessante também. A gente está sempre mantendo essa amizade com as pessoas. E hoje ele falou dessa integração e hoje foi um dia bem legal, assim, com a Natália lá, se integrando bem também, plantando junto, participando da horta. Então tá muito legal, assim. E acho que é isso que o Marcelo falou mesmo. Em relação à pandemia, assim, a gente antigamente abria de segunda a sábado, hoje está abrindo só 2 dias por semana, com foco em distribuição, né, de alimento, e mantendo as atividades essenciais. E há pouco tempo, recente, a gente estruturou um mecanismo de retorno com os recicláveis, e o orgânico ainda mantém parado, assim. A gente está na parte de estruturação para poder estar voltando, assim, né, observando bem o movimento do Covid mesmo, né, dançando de forma com a música aí. Meu microfone. Tiago, você comentou a participação, né, de um jovem, aí tem uma questão que remete a isso, que é do Leonardo Lírio, sobre as estratégias que vocês têm, né, para a participação do público jovem da comunidade. Eu acho que a gente sempre integra muitas atividades, né, desde a parte cultural, já, além de peneirar, ela participou de capoeira, né, de música, e uma questão importante que a gente coloca, assim, é a questão da geração de renda, né, da transformação social das pessoas terem acesso ao recurso. A gente que mora na periferia, muitas das pessoas têm que sair da periferia para conseguir o recurso, então a gente fica tentando criar condições dentro da própria favela para criar essas condições dos jovens também se manterem, né, ter acesso ao chinelo, a um tênis, a um alimento. E isso acho que contribui muito. A gente sempre trabalhou com a parte social, assim, com as crianças, e essas crianças mesmo falaram com a gente, à medida que elas foram crescendo: "Nó, a gente adora ficar aqui com vocês, mas, pô, tô precisando de um chinelo, tenho que trabalhar", né? Essas crianças participavam, tinha que mandar embora à noite. Ficava lá o dia inteiro, almoçava, tomava café com a gente, né, participava da preparação dos alimentos. Então, eles mesmos foram sinalizando essa necessidade, né, que é nítida, né, claro, mas a partir da integração com os próprios jovens, eles foram mostrando para a gente, assim. Então, a gente, hoje, com os jovens, a gente trabalha muito nessa questão também de uma perspectiva, né, de melhoria. E essa iniciativa que você falou, são os projetos nas escolas? Marcelo, ele tinha comentado sobre isso, né, que vocês têm projetos em escolas. Então, a Rede Luciere começou com essa movimentação a partir da escola EMP, né, onde começou assim, a gente começou a idealizar uma estruturação lá para a escola ser feita, mas a gente não conseguiu. Acho que a escola passou por vários processos, mudou de prédio, mas a gente já estava pensando como fazer a gestão dos resíduos da própria escola mesmo, né, integrar a produção de alimento, só que também foi interrompido assim com a escola. Uhum. Outra pergunta que o pessoal tem, deixa eu ver aqui. Claro, Amanda. Pode falar, fica à vontade. Não, talvez porque eu acho que o Tiago já teve outros trabalhos no passado em escolas, né? Se você quiser comentar, Tiago. Não, sim. Esse trabalho quando eu falei das escolas, esse trabalho com a compostagem, integrando coletivo, também trabalhava com oficinas de rap, a gente tinha uma ligação muito forte com as escolas também, comunidade, assim. Bacana. Tem duas Amanda, perguntas. Oi, pode falar. não, bom, eles podem responder essas questões aí, mas eu queria que uma preocupação que a gente tem
é que todas essas experiências, elas são muito interessantes, mas a escala dos problemas que a gente enfrenta no Brasil, né, uma escala gigantesca. Então, eu queria que os dois comentassem aí sobre quais dificuldades que eles encontram, por exemplo, essa experiência do Tiago numa comunidade que convive com lixo internamente e não consegue resolver isso, e o Estado também não resolve, as empresas não resolvem. Saiu a nova lei de saneamento que vai tentar obrigar a universalizar o sistema, mas não vai resolver. E tem um potencial enorme aí de resolver a questão do lixo nas comunidades. Então, por que isso não se amplia? E no caso do espaço urbano, que essa agricultura urbana também seria uma solução para vários problemas, né, de saúde, de qualidade de vida. Quais são as dificuldades que enfrenta para isso? Oi, Marcelo. Fala lá da Serra primeiro, mano. Então, acho que o Marcelo também pontuou um pouco, a gente, no caso lá da Serra, assim, como a gente faz um serviço, a gente tinha que criar renda a partir dos produtos, então tinha um trabalho que ele não é remunerado, né, que é a própria coleta, a própria gestão ali no território, né. Então, a dificuldade um pouco é de manter isso, né, reconhecendo como um serviço, né, diante do poder público, né. A gente sabe que muitas populações pagam essas taxas do governo de limpeza urbana e às vezes tem essas grandes empresas que fazem à frente e não tem esse reconhecimento dessas, hoje, vamos dizer que são pequenas, né, iniciativas que estão se iniciando aí também em Belo Horizonte, a gente vê em outros locais. Então, acho que entender que não é que a gestão dos resíduos ela é mais ampla, né, que ela não é só uma empresa, pode ter diversos grupos, diversas maneiras de fazer isso no território, né, agregando, criando renda, trabalho, né, movimentando a questão da alimentação, consequentemente, que o composto ele dá uma boa terra para o plantio, né, trazendo autonomia, soberania alimentar. Então, acho que é um pouco do reconhecimento público, assim, né, de poder estar instrumentalizando o trabalho acontecer. Eu acho que essa experiência lá do Lixo Zero em Santa Teresa, ela mostra uma possibilidade assim que eu acho bem real, assim, que é essa questão, por exemplo, de associar uma outra problemática que o professor Francisco nem citou, que é os terrenos ociosos que existem, né? Então, toda cidade vai ter uma série de terrenos ociosos, aí, alguns públicos, outros privados, que são muitas vezes vetores, né, de alguns problemas, por exemplo, questão da dengue, né, outras questões. E nessa experiência a gente conseguiu, com a parceria com essa moradora, lógico que é uma pessoa assim, que super apoia o projeto, né, uma pessoa super progressista, vamos dizer assim, que já tinha uma predisposição para fazer essa sessão, né, mas que, querendo ou não, a gente, a partir de um problema, né, que é um terreno ocioso, conseguiu dar solução, nem que seja em escala muito pequena, para alimentação da vizinhança, pelo menos, que ali consegue comprar algumas verduras, né? Para parte, né? Então, mais ou menos umas 100 famílias que conseguem tratar seus resíduos naquele espaço. Então, assim, eu acho que a partir dessas experiências, né, que elas podem funcionar mesmo como laboratórios, o que poderia ser uma política pública, por exemplo,
de incentivo, né, incentivo para pessoas que possuam lotes, por exemplo, possam estar cedendo os lotes para iniciativas como essas, né? Eu não sei, eu acredito muito que essa questão da escala, a gente não consegue resolver ela se a gente pensa em uma solução também em escala a priori, né? Então, eu tenho acreditado cada vez mais assim, que a gente precisa desenvolver pequenos projetos que tenham potencial, né, para se tornar, então, nesse sentido, são laboratórios vivos, né, que podem ser um embrião do que pode ser uma política daqui a, sei lá, 5 anos, e que esses espaços estarão, né, multiplicados pela cidade. Não sei se eu consegui responder o Chico, né? Claro, só um detalhe, né? Belo Horizonte viveu agora uma das piores enchentes do século e tem estudos mostrando se projetos como esse, se a gente multiplica nos territórios, não tem enchente. A gente consegue fazer a condução da água, a absorção da água e evitar essas catástrofes. Então, essas políticas todas integradas, elas é que vão viabilizar, né? Pode ser uma coisa pequena, mas tem uma repercussão enorme em todos os aspectos. Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. E a gente quanto núcleo, né, lá da UFMG, quanto a Temis, a gente tem apostado cada vez mais, né, nisso. Assim. Já batendo muita cabeça em espaços de participação formais, né, no poder público, e a gente acha que talvez transformando em pequena escala, a gente pode, no médio e longo prazo, também transformar em uma maior escala. Com certeza. Eu coloquei, gente, no chat a página do Facebook do Roots Ativa e a página do Lixo Zero Santa Teresa, que já tem várias coisas interessantes, tem vídeos. A gente está chegando no nosso horário, então eu vou pedir para o professor Francisco Lima e também da abertura para o professor Francisco Duarte, para eles fazerem as considerações finais aí. E se alguém quiser também colocar alguma última questão, tá? Eu vou colocar a última questão, então. É o seguinte, tem uma coisa super bacana desse trabalho, e essa questão assim, tem um trabalho voluntário muito forte. Com relação, pegando o exemplo dos terrenos para plantação e tal, uma experiência parecida, o Ecopolo lá que a gente tinha na França, ele conseguiu fazer com que vários terrenos da cidade pudessem ser aproveitados para a geração das hortas e etc. E, no início, ele independeu fortemente do Estado. As pessoas têm que pagar um certo IPTU, uma certa grana para o terreno ficar parado. E a troca que foi feita foi a geração. As pessoas cediam o terreno e também tinham uma possibilidade de ter uma renda com esse negócio. Então, minha pergunta é o seguinte: existem outros terrenos em Santa Teresa? Como que vocês pensam em fazer? Qual a estratégia para que essas outras áreas possam ser fazer parte dessa iniciativa de geração de renda e de produtos para a população? Só antes de passar para eles aí, e já despedindo, essas experiências, eu acho que elas são muito importantes, mas a gente sempre tem que pensar como articular diferentes níveis, né? Essas experiências concretas, essas utopias reais, né? A gente não está falando nada de imaginação, a gente está fazendo isso acontecer, mas, ao mesmo tempo, isso tem que articular um nível mais geral
e que vai permitir que isso se amplie. Em Curitiba já tem uma norma, é uma lei municipal que já concede o uso desses espaços vazios com isenção de IPTU e que já facilita todo esse movimento que a gente está falando aqui. Então, quando a gente consegue articular as experiências locais com essas políticas mais gerais, já vai criando esse movimento. E não adianta nada ter política geral se não tem essas experiências. Então, a gente também viveu uma série de boas leis que não deixam nada, na realidade, se esse movimento que a gente está vendo aqui acontecer, ele não preceder, na verdade, ele antecede e ele puxa essas leis e dá vida a essas leis. Perfeito. A minha pergunta era justamente, eu ia falar sobre Curitiba, que além disso que você falou, Chico, também tem uma relação com pontos de venda, de feiras e etc. Então, eu queria saber como é que está essa articulação, como se em Belo Horizonte, como que isso tem sido, como que essa articulação tem sido construída. Aí o pessoal fala aí. Para falar aí, Thiago, das feiras, principalmente, talvez. Como é que tem acontecido as feiras? A participação do setor público, né? A Suzane, alguma. Cada vez mais, assim, hoje a gente tem uma equipe assim, na Suzana, que é a Subsecretaria de Segurança Alimentar, assim, que já reconhece a compostagem, né? São pessoas que a gente já conhece também, né? Quando não era de poder público, então já vem batalhando e trabalhando pela agricultura urbana há muitos anos, assim, em Belo Horizonte. Então são pessoas que são muito interessadas. Hoje a Feira Terra Viva está com um movimento bem menor, assim, né? Acho que teve uma pergunta também. E está bem menor, assim, o fluxo, devido à pandemia, assim. Então está acontecendo com diversas restrições e é isso. O poder público, nessas feiras também, a Terra Viva ela não tem muita participação do poder público, não. Os próprios produtores que alugam um espaço com a própria renda que geram, uma porcentagem. Então, acho que essas iniciativas, elas começam menores mesmo. Acho que é importante criar um tecido social mesmo, assim, antes de virar uma política pública, que às vezes tem a política, mas tem como é que faz ela acontecer. Então, é criar essa comunicação de diversos grupos. Acho que cada vez mais capacitar as pessoas e assim, e pensando o resíduo numa perspectiva de mudança mesmo de paradigma, né? O Núcleo Bom Despacho, assim, eu vi uma pergunta assim, bem interessante, como é que funciona, assim, né? Cada pessoa tem que levar o seu resíduo, e não o catador carregar o resíduo de todo mundo nas costas. Então são também mudanças de hábitos também que é importante estar construindo junto à sociedade civil também. E é isso. Eu queria, talvez, só complementar aí algo que está acontecendo em BH, nesse sentido, né? Que essa subsecretaria, ela começou, não é bem uma política pública ainda, mas um projeto, né, de cessão de espaços públicos para hortas urbanas na verdade, para que eles denominaram de sistemas agroecológicos, né? Então, esses sistemas agroecológicos podem ter tanto hortas urbanas quanto núcleos de compostagem, vamos dizer assim, né? Mas isso, assim, muito incipiente ainda. Eu nem sei se... Eu acho que tem algumas experiências que estão funcionando, né, Thiago? O Thiago, às vezes, está até mais por dentro que eu. Tem, inclusive, um grupo de compostagem aqui da cidade, que chama Horta da Cidade, que conseguiu acesso a um desses espaços públicos, mas, pelo visto, parece que, não sei se está lá ainda, o Thiago pode até falar. E em outro sentido da ação junto ao poder público, outro grupo de compostagem, que é o Massalas, eles trabalham mais com grandes geradores, né? Então restaurantes e tal. Eles conseguiram, pela primeira vez, que o município fizesse um recálculo da geração de resíduos de um dos restaurantes que eles trabalham. E, com isso, eles conseguiram que a taxa suplementar
de coleta de resíduos que é cobrada de grandes geradores fosse retirada, né? Então foi um caso atípico, assim, que poderia virar uma regra, né? Não uma exceção aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Valeu, gente. Vou agradecer a presença de todos. Amanda, nós recebemos agora um aviso da Vivian, tá vendo aí? De que é nosso próximo encontro, que será na próxima quinta. Quando será, Amanda? Isso, dia 2. Ainda sobre o bem viver alimentar, será com CSA Nossa Horta. Legal. Então, gente, agradeço a presença de todos. A gente marca o próximo fórum do Bem Viver Alimentar para a próxima quinta-feira. Um abraço a todos. É o mesmo horário, Sioco? Mesmo horário. Vocês vão receber no e-mail de vocês, né? Como toda semana a gente envia, o convitinho com o link para inscrição, tá? Bem, então, para eu encerrar, agradeço também todo mundo, enormemente ao Marcelo e ao Thiago, por terem topado participar aqui, né? E a gente aprendendo tanto com essas experiências, que tanto se aproximam, né, do que a gente vem pesquisando e com estratégias aí de colocar isso em prática, né, como o Chicão bem falou, né, uma utopia real. E lembrando que os fóruns estão sendo gravados, então a gente tem um canal no YouTube lá do Clube FC Rio, então acessem lá, ou pelo nosso site, que vocês vão ter acesso também, que está lá o primeiro, segundo, terceiro. O primeiro a gente teve um problema no início, não pegou, com uns 20 minutos foi perdido, mas está tudo lá registrado. E sigam, né, as mídias sociais, né, o papel de blogueira, para poder ter acesso aos convites de fóruns, aos demais eventos. A gente está sempre compartilhando aí os eventos nas temáticas que falam que demonstram, né, também potencial aí para a gente ter trajetórias cada vez mais sustentáveis. É isso, pessoal. Boa noite para todo mundo e obrigada pela participação.